Oi, gente, bem-vindos a mais um Pote Doce! E hoje a gente tem dois convidados muito especiais que fazem parte da história do Doce Missão, que são Sara e Luan. Ou Tia Bombom E tio Mário. Se apresentem, bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Obrigado. Pode ser o primeiro? Bom, gente, eu sou o Luan, sou casado com essa linda moça. Eu tenho, não vou falar quantos anos eu tenho, não, brincadeira, eu tenho 29 anos, esse ano eu faço 30. Nós estamos aí há alguns anos trabalhando na evangelização das crianças. Bem-vindos, gente. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Tem uma convidada especial também. Sim, achei que a gente ia falar depois, mas já Vamos deixar, falar. vamos deixar pra revelar lá no finalzinho. Não, vamos manter a audiência aí, gente, vamos manter a audiência. Deu uma surpresinha. E hoje quem vai me ajudar a entrevistar os dois é o Gabriel. Se Oi, apresenta. gente, sou o Gabriel, staff do Doce Missão, e pra gente começar, vamos perguntar pra vocês como foi o início disso tudo, com a missão, com as crianças. Tá bom. Deixa eu começar. Eu sou natural do Paraná, de uma cidade chamada Terra Roxa, e eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, e algum tempo atrás o meu antigo pastor ele me convidou para liderar o grupo de missões da minha igreja local. E quando eu comecei a liderar esse projeto e tal, comecei a buscar alguns projetos, algumas coisas pra gente começar a fazer evangelismo na rua, desenvolver alguma coisa dentro da grande comissão. Eu me recordo que eu tinha uma equipe de umas 15 pessoas que participavam ali junto desse grupo de missões lá da igreja local. E um dia nós íamos fazer uma ação na rua, em uma comunidade da cidade lá. E algumas adolescentes chegaram e falaram assim pra mim assim, Luan, a gente pode fazer uma tech? Aí eu pensei, o que é tech, gente? Que negócio é esse? Eu disse, não, eu vou te explicar. Tech é uma tarde evangelística com criança. Você vai separar uma hora, 2 horas e vamos separar um local, pode ser na igreja, pode ser num campo de futebol, pode ser na rua. E a gente vai fazer uma tarde com um tema para as crianças. E eu falei assim, não, pode sim, vamos fazer essa tech, né? Só que eu peguei e falei assim, não, mas já que vocês deram a ideia, vocês se viram. O que vocês precisam de mim? De dinheiro, de doce, de bala, de pirulito, o que vocês precisam? Eu ajudo e vocês se viram. Falei dessa forma. Assim, não, tudo bem. Você só conversa com o pastor, se o pastor apoiar, a gente quer fazer ali num campo que tem, chamava Campo dos Advogados, era a comunidade dos advogados, eles tinham um campo lá e liberava pra igreja pra fazer os eventos e as coisas. E eu falei assim, não, beleza, vamos fazer. Aí, o que acontece? Uma das adolescentes chegou e falou assim pra mim, Luan, só que eu acho que você deveria falar com as crianças nesse dia. Aí você deveria fazer alguma coisa. Eu falei, você tá doido? Eu não quero saber disso, não. Imagina. Eu falei, Luan, eu não sei se você repara, fala que ela que viu, tipo assim, Deus mostrou pra ela o meu chamado lá atrás. Eu falei, Luan, eu não sei se você percebe, mas sempre que tem uma criança, você brinca com ela, você bagunça a cabeça, você zoa ela. Eu falei assim, aí eu comecei a parar pra pensar. Rapaz, não é verdade que esse negócio... Só que daí eu falei assim, mas deve ser porque eu tenho 3 irmãos, eu sou o irmão mais velho, então é natural do irmão mais velho zoar o outro irmão, bagunçar a cabeça e brincar com ele ali. E eu falei, não, sai fora, não quero saber desse negócio, não. Só que daí, quando eu saí de perto e tal, passou 1, 2 dias, e aquilo ficava martelando na minha cabeça, sabe? Porque ela falou uma frase assim, eu acho que você também deveria trabalhar com criança. E sabe quando aquilo fica martelando na cabeça, na mente? Não, eu acho que você deveria trabalhar com criança. Aquilo ficou na minha mente, eu acho que você deveria trabalhar com criança, eu acho que você deveria... Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? É tipo um chamadinho de... Tipo, parecia que tinha uma coisa queimando dentro de mim. Eu falei, meu Deus, mas não sei nem por onde começar, o que eu vou fazer? Aí até essa semana nós estávamos vendo uma foto e a Morta falou assim, olha, antes de me converter eu já era palhaço. Eu vi uma foto que eu postei no Facebook e eu não sei como que eu tive coragem de postar essa foto. Eu nem era convertido ainda e eu tava com uma... como é que fala, gente? Não Motinha, mostra a foto uma aí, motinha, por favor. uma motinha de criança, só que era uma moto grande. E tipo assim, aquele marmanjo segurando uma motinha pequena, assim, sentado na moto. Eu falei assim, gente, desde aquela época eu já era bobo e nem sabia, né? E esse meu lado brincalhão chamava muita atenção das crianças. E eu fiquei com aquilo na mente, eu acho que você deveria trabalhar com criança. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer por falar com a criança, né? E tal, né? Eles falam assim, só que é o seguinte, eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, vocês me ajudam? Aí ela falou assim, não, eu te ajudo. Vamos fazer o seguinte,
eu vou te passar uma história. Aí eu falei assim, beleza, qual a história? A história de Salomão. Muito fácil, né, gente? Muito fácil a história. Só que você vai fazer o seguinte, mano. Depois de você contar a história de Salomão, tudo que aconteceu, que ele pediu sabedoria pra Deus, você vai perguntar pras crianças assim, se Deus estivesse aqui neste exato momento, o que você pediria pra Deus? E eu fiquei com essa aqui, tipo assim, eu brinco, quando eu encontro elas lá, eu brinco e falo assim, ó, você me deu a minha primeira ministração assim, ó, 0800. Não paguei nada pela mentoria. E o que acontece? Aí eu me preparei e tal. Aí o que eu reparei que as meninas do Ministério Infantil e os meninos também, eles tinham uma roupa de palhaço, ou clown, que chama lá. E eu pensei assim, cara, eu quero uma roupa também, pra chamar a atenção deles, né? Quero uma roupa também. Aí eu lembrei de um retiro de jovens que teve, que todos os meus amigos, eu trabalhava no sábado, eu não consegui ir nesse retiro. Todos os meus amigos foram fantasiados de Mario. Aí eu falei assim, cara, eu vou pedir emprestado essa roupa. Inclusive a roupa que eu estou até... não é mais que eu troquei, né? Mas até esses tempos... o boné é o mesmo. Até esses dias eu usava essa roupa que ele me emprestou. E depois eu falei, não, mano, pode ficar pra você, não me devolve mais. E eu falei assim, cara, tu me empresta a roupa aí no evento das crianças e tal. Aí eu falei, não, mano, pode pegar, beleza. Aí o que acontece? Eu fui, né? A gente marcou esse evento e tal... Aí quando chegou lá tinha umas 60 crianças, as meninas já eram bem influentes na comunidade, saiu convidando e tal. E quando chegou lá, eu entrei pra fazer a ministração, as crianças começaram a gritar, tio Mário, tio Mário. Eu como assim tio Mário? Quem é tio Mário? Eu sou o Super Mário. Aí tipo assim, não, beleza, né? Aí eu fiz a ministração, aí eu fiz a fila e eu fui fazer a pergunta, né? Se Deus estivesse aqui, o que você iria pedir? E sabe, eu pensei que eles iam falar assim, tio, eu quero um Xbox 360, eu quero um PlayStation, uma bicicleta, muito chocolate. Essa era a mentalidade daquela época. E eu confesso que eu fui quebrado totalmente naquele dia. Aí hoje eu olhei assim, e eu nem sabia na época que quando a gente vai falar com criança tem que abaixar na altura delas e tal, pra conversar de igual, né? Eu ajoelhei e fiquei da altura da criança, e uma criança falou assim, cara, que partiu o meu coração. Eu queria que na minha casa tivesse comida. Meu Deus. Aí eu orei. Aí a segunda criança, eu queria que meu pai parasse de bater na minha mãe. Aí a terceira criança, eu queria que meu pai conseguisse um emprego. Queria que na minha casa tivesse paz, parasse de brigar. E sabe, aquilo foi mexendo comigo, eu me segurei, sabe, pra não chorar. E o Espírito Santo falou no meu coração, eu te chamei pra você curar essas crianças com o meu evangelho. E através da vida deles vai chegar salvação na casa deles. E eu falei assim, gente, é isso. E eu comecei ali surgiu o primeiro Tio Mário. Aí, tipo assim, tudo foi acontecendo muito rápido. Uma semana depois do evento, a líder regional de missões da nossa região lá de Terra Roxa mandou uma mensagem, falou assim, quem que foi na festa fantasiada de Mário? Foi o Luan, que tá como líder local da igreja. Será que ele consegue vir aqui na escola fazer uma apresentação para as crianças? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E não, aí eu falei assim, nossa, cara, e agora o que eu vou fazer? Eu só sei a história do Salomão, como é que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu vou ministrar para as crianças? Aí as meninas, não, aí eu falei assim, né, mas eu posso levar mais alguém? Não, pode levar. Eu falei, meninas, eu preciso de vocês, não sei nem o que fazer. E nós fomos nessa escola, só que quando eu cheguei na escola, que eu, tipo assim, que todas as crianças estavam, eu levantei assim, vi umas 300 e poucas crianças. Aí eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Aí quando as crianças, em geral, eles começaram a gritar, todas as crianças, tio Mário, tio Mário, tio Mário. Aí eu falei assim, cara, não tem como eu colocar outro nome. Vai ter que ser Tio Mário. Não fui eu que escolhi o Tio Mário, foi as próprias crianças da minha cidade, da minha igreja local, que me nomearam o Tio Mário. Foi assim que surgiu o Tio Mário. Aí depois eu fui estudar missões, fui para um centro de treinamento missionário, para me capacitar mais e entender as necessidades das crianças no dia a dia. Legal é que as crianças, elas foram vulneráveis ali, né? Elas abriram o coração para alguém que elas acabaram de conhecer. Realmente. Né? E existe essa fome nas crianças também, existe essa vulnerabilidade nelas, né? Elas querem ser ouvidas também. Eu penso assim que era um grito de socorro. Isso. Eu acho que ela já tinha tentado se abrir com a mãe, com o tio, talvez com o primo, e ninguém deu atenção. Não, tem nada a ver não, família é assim mesmo, pai e mãe é assim mesmo, briga mesmo, não liga pra isso não.
Quando na verdade não é assim, não é assim. Não é Tá? Na família tem que ter paz, tem que ter amor, tem que ter alegria. Não tô dizendo que não vai ter conflitos, com certeza vai ter os conflitos, mas isso não precisa chegar ao coração da criança tão pequeno, ao ponto de carregar um casamento nas costas. Meu Deus. Muito bom. O meu foi bem mais devagarzinho, né? Foi assim, que nem o Luan apareceu do nada. Apareceu do nada não, meu amor. Que haja tio Mário, Foi rápido, assim, né? O meu já foi mais difícil de aceitar, né? Vamos dizer assim. Mas eu comecei desde pequena a ir na igreja, né? Meus pais... Minha mãe, esses dias, ela tava contando, né? Como eu estou com o bebê no forninho, né? Ela fica contando várias histórias. Não, eu quase tive você dentro da igreja. Porque eu ia com barriga. Nasceu literalmente. Porque eu ia nos grupos de mulheres com você e com barrigão. Aí todo mundo falava, não, você vai ter essa menina aqui na igreja, Stella. Aí, então, sempre cresci assim, indo pra igreja e tal. E aí, na minha igreja, era muito missionária, graças a Deus. Era uma igreja muito missionária, tinha um líder de missões, assim, extraordinário. E aí, desde pequena, eu ia nos retiros. E aí, no retiro, eu me entregava por completo, eu fazia de tudo. E quando começou, assim, missões, foi através de um retiro. Que aí eles fizeram oficinas. E cada oficina era uma oficina de circo, uma oficina de dança. E naquele ano foi que começou o circo lá naquela oficina. E por incrível que pareça, eu não fui para aquela oficina. Porque eu sempre fui apaixonada por dança. Só que aí eu fazia dança e ficava lá olhando. Nossa, que legal! Olha isso, fazendo circo. Nossa, fazendo malabarismo, que legal. E aí terminou o retiro, eles abriram um grupo de circo na igreja para ensinar quem quisesse, né, os jovens. Eu tinha 12 anos na época, jovens, juniores, a aprender arte circense. E aí eu comecei aí, foi então que começou a arte circense na minha vida, né? Só que a arte veio junto com missões, porque a gente usava a arte circense para falar do amor de Jesus, né? A gente apresentava nas praças e tal, sempre contando uma história que no final fazia o apelo, né, para levar aquelas pessoas para Jesus. E aí nesse circo que nasceu a Tia Bombom, né? Eles ficavam falando, vamos montar aqui o nome de vocês de palhaço. E eu sou, nossa, super criativa, né? E aí o líder falou assim, do que vocês gostam de comer? Do que vocês gostam? Aí veio a palhacinha paçoquinha, veio a palhacinha pipoca. Eu falei assim, eu gosto de chocolate. Eu amo chocolate. Aí nasceu a palhacinha Bombom, né? Que depois conheceu o Luan, que virou Tia Bombom, né? Que não tinha esse tia. E aí só tinha a palhacinha Bombom. E crianças veio devagar também, porque aí eu comecei a conhecer o Ministério Infantil, querer ajudar mais na igreja, sabe? Porque aí eu comecei a crescer e já não era mais criança, né? Já não participava, então eu comecei a ajudar. E aí que eu comecei a pegar gosto das crianças mesmo. Eu achei fofinho, que lindo. E aí saber a importância, comecei a estudar, saber a importância que antigamente criança não tinha pecado, né? Que antigamente criança ia direto pro céu. Só que aí a gente começou a entender, né? Que criança peca, que criança pode ir pro inferno também. E aí comecei a estudar e me apaixonar cada vez mais. Tanto que hoje eu sou professora, né? E creio que só você de pequenininhos. Não tenho vontade dos grandes ainda não. Eu também não. Né? Então foi assim que surgiu. E aí, né, que a gente foi pro CTM, a gente não se conhecia, a gente foi pro Centro de Treinamento Missionário e toda vez que ia fazer um evento que tinha criança, era eu e Luan e mais 4. Olha só. Tipo, 100 alunos no CTM e só nós 6. Eu, Luan e mais 4. Os outros alunos ficavam até revoltados nessa situação, né? Nunca vai escolher a gente, é só eles. Porque assim, a gente já chegava com o pau pronto, né? Ele já chegou com o tio Mário, eu cheguei com o tia Bombom. E aí, só nós. E ficou o ano inteiro trabalhando juntos.
Com criança. Tinha uma bagagem também, né? Porque até a gente chegar no centro de treinamento missionário, a gente já trabalhava há alguns anos já com as crianças, né? Eu participava da Secretaria Estadual de Missões lá do Paraná e tinha um projeto que eu tive o privilégio de participar, que chama Cruzada Infantil, onde a gente ia de escola em escola fazendo uma apresentação voltada para valores e entregava um convite para as crianças participarem de uma TEC ou de uma tarde para criança numa igreja local, que era ali que elas seriam acolhidas, pastoreadas, cuidadas e tal. Então já tinha uma bagagem muito grande, e a Sara já desenvolvia o papel de arte circense, já fazia algumas tardes com as crianças, encontro regional de criança, ministrava. Então quando a gente chegou nesse treinamento missionário quadrangular, ia fazer um prático, obviamente o estrategista, né, o líder, falou, não, vou colocar quem já sabe, porque o êxito vai ser maior. Claro que tinha oportunidade para outras pessoas fazerem, de aprender e tal. Só que quando era um evento assim mais específico, que sentia a necessidade de uma ministração para as crianças, colocava a gente para fazer parte disso. Né? Essa parte mais circense você aprendeu com a Sara, então? Foi. Ninguém acredita, né? Legal. Ninguém acredita. Por quê? A Sara, não sei se isso é por ser professora, o que é, ela não gosta de errar. Tipo assim, ela tem uma grande dificuldade em errar, tem que ser tudo bem certinho, tal, programadinho. Eu quebro toda essa programação dela, a nota vai ser assim, tal, Gente, assim. foi difícil no começo. Não, vamos cortar pelo menos 7 dessa lista daqui. Aí o que acontece? Eu fiz escola de palhaço, né? Fiz escola de palhaço. Antes de ir pro CTM, fiz escola de palhaço. Eu sempre fui muito divertido, sempre fazia muita piada e tal. E eu pegava alguma sacada que nem todo mundo conseguia enxergar isso. Só que eu sempre gostei de malabarismo, de arte circense. Só que eu nunca consegui fazer o bendito malabarismo. E, gente, eu tentava e nada. E eu peguei e falei assim, misericórdia, eu vou desistir desse negócio, não tem solução. E quando eu fui pro CTM, cara, aí um faz ioiô chinês, o outro faz malabarismo, o outro dança, o outro gira um negócio, e eu sou palhaço. Mas eu sentia que faltava algo a mais, sabe? Algo que chamasse atenção de longe, porque pro palhaço chamar atenção, eu tenho que estar próximo. Agora, se eu jogo uma bolinha aqui, se eu jogo uma clave, um ioiô, quem tá lá longe já bate, olha lá! E já, chama a atenção, sabe? É uma arte que chama a atenção de quem tá passando na rua. E eu vi a Sara fazendo, aí assim, fez bolinha, bolinha, tudo bem. Aí fez ioiô, aí daqui a pouco eu falei, ô louco, vai fazer tudo, que isso? Aí eu pensei, pô, Deus, você dá pra todo mundo os dons e esquece da gente, uai. Você viu malabares, viu a professora? Não, mas peraí, mas até aí não tinha interesse de nenhum dos lados. Nada, tipo assim, era só amigos mesmo. Aí eu falei assim, cara, eu preciso aprender esse negócio. Aí eu falei assim, vou pegar uma bolinha de malabar de algum amigo e vou tentar. Eu tentava e nada, porque eu já tinha tentado colocar eu pra dançar e não ia, cara, de jeito nenhum. E eu odiava dançar, ainda não gosto de dançar. Nem tipo assim, 2 pra frente, 2 pra trás, é um perigoso fazer 7 pra frente, 35 pra trás, mas não vai, não tem jeito. E tipo assim, quando tenta forçar uma coisa assim, meu filho, ó, nós vai brigar, mas não vai dar certo. Não quero saber disso, não quero perder a benção, você que sabe, vai com Jesus. E, tipo assim, não tinha coordenação nenhuma. E eu tentando e tal, e nada. Aí um amigo, cara, você não pode desistir, você tem que continuar e tal. Aí, cara, eu não sei o que aconteceu. A Sara falou assim, você não vai conseguir, não? Você lembra disso? Eu falei assim, você não vai conseguir. Aí eu falei, filha da mãe, eu não vou conseguir fazer esse negócio, não, tá doido? Vou fazer esse negócio. Cara, mas aí quando eu consegui fazer a primeira vez as 3 bolas, eu falei, yes! Eu até deu vontade de falar assim, chupa, tia Bombom! Eu falei assim, toma, tia Bombom, eu consegui! Aí o que acontece? Cara, aí toda hora eu queria fazer malabarismo. Virou febre. No café. Sabe, nos intervalos das aulas, aí todo mundo lá querendo aprender junto. Que legal. Aí, educação física. Tudo. Nossa. Aí tinha a galera que tinha um momento do esporte, falava no momento do esporte, que as meninas iam jogar vôlei e os meninos futebol, depois se invertia. Aí a gente perguntou, cara, a gente pode ficar treinando malabares, andando, caminhando, fazendo malabares. Você falou, não, se vocês for fazer exercício, vocês vão caminhar, você vai estar fazendo exercício da mesma forma. Vai, pode ir. E tipo assim, todo dia eu queria fazer e tal.
Aí, graças a Deus, no meu tempo de CTM, porque geralmente o missionário, quando vai para um centro de treinamento missionário, ele sofre muito com a questão financeira. É uma dificuldade para conseguir dinheiro, para pagar mensalidade, comprar as coisas. Graças a Deus, eu não tive isso por causa que a minha igreja era uma igreja considerável grande, sabe? Tinha verba, me ajudou bastante. Meu pastor nunca deixou faltar nada para mim, então tinha um pouco de dinheiro. E eu comecei a comprar... Eu estava tão feliz de ter aprendido malabares que eu comecei a comprar bola de malabares e dar para as pessoas. Comecei a presentear as pessoas pra eles aprenderem também. Depois virou uma febre, todo mundo tava fazendo. Aí depois eu falei assim, cara, se eu aprendi malabares, eu posso aprender outra coisa. Fez um insight, agora eu vou aprender tudo nesse negócio. Aí eu vi que ela sabia ioiô, aí peguei o ioiô dela emprestado, até hoje tá comigo o ioiô dela. Aí o que acontece? Eu aprendi ioiô. Aí depois que a gente já tava namorando, que eu comecei a aprender as claves. Aí que acontece? Eu sempre fui criativo na criação de apresentação para as crianças. Aí, quando chegou a arte circense da Sara, eu falei, cara, eu preciso criar uma apresentação que coloque o palhaço, mas que também coloque a arte circense. Só que daí eu tentei colocar, eu fazia a palhaçada e ela fazia a parte da arte circense. Só que o que acontece? Dentro da palhaçaria, quando você erra, se você brincar com isso, passa como se fosse parte da apresentação. Tipo, aí você tá fazendo babá, caiu, pega e tipo, pra criança, caiu. Só que a Sara tem um pouco de dificuldade nessa área. Eu não sou tão palhaço, sou mais artista. Aí tipo assim, quando ela ia dançar, a gente ia fazer assim, ó. E não olhava pra ninguém, assim, dançando e tal. Eu tentando olhar pra ela pra ficar nervosa, mas nem olhava. Aí o que acontece? Aí nós começamos a apresentar. Só que quando eu vi isso, eu falei, amor, então eu vou ter que fazer a parte da arte circense. Aí como sempre na apresentação sou eu que mais faço a parte da arte circense, todo mundo começou a pensar que eu ensinei ela. Mas na verdade foi ela que me ensinou. Legal. Todo mundo acha que é o contrário. Voltando um pouquinho na sua fala, você disse que as crianças, elas também pecam. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Por que as crianças precisam se arrepender? Por que elas precisam ser ministradas também? É porque, assim, o pecado, né, vem desde sempre, está em todos nós. Somos pecadores, então somos desde quando nós éramos pequenos, né? Então, as crianças também precisam se arrepender, precisam ter essa consciência, né? Que todos nós pecamos. Todos nós, então elas precisam ter essa consciência. E agora, mais do que tudo, né, as crianças já estão super desenvolvidas. Muito cedo, então, né? Muito cedo. Antigamente não era tanto assim, a gente brincava na rua e tal, né? Parece que todo mundo era inocente, as crianças todas eram inocentes. Agora não mais, né? As crianças já têm desenvolvido muito. Então, elas têm essa humanidade pecaminosa, mas também elas pecam, elas mentem na cara dura agora, né? Elas roubam, tem crianças que roubam, tem crianças que faz isso, faz aquilo. Por quê? Ensinaram isso a elas, né? Infelizmente, ensinaram isso a elas. Então, claro que pessoas que pecam, pessoas que fazem isso, crianças que fazem isso, vão para o inferno, né? Tende a ir para o inferno também, como todos nós. Então, a gente precisa pregar a verdade para elas, né? Para que elas venham se arrepender, conhecer que existe algo bom, que existe o lado certo e o lado errado, né? Que a gente precisa ir pro lado certo, né? E não existe um Espírito Santo para a criança, um para nós, é o mesmo Espírito. É aquilo, que não existe pecadinho, pecadão, mas também não existe Espírito Santo, mirim, né? Kids, e elas podem tanto pecar como também ser super usadas por Deus. Exatamente. Como nós, como os adultos. Legal. Eu vi você falando aí, você acabou falando o versículo, mas não diz onde que é, né? Fala aí, mas Romanos 3, pastor. 23, eu até anotei aqui, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que eu acho interessante é que diz assim, todos. A palavra todos abrange todo mundo. Criança, adulto, junior. E todos eles carecem da glória de Deus, ou precisam de Deus. E o que me chama a atenção é que tem uma passagem da Bíblia que algumas pessoas, não diz quem é, se é o pai, se é a mãe, se é a tia, se é a avó, se é amigo, diz que algumas pessoas estão tentando levar algumas crianças para ter um encontro com Jesus.
E quando essas pessoas estão indo levar essas crianças para ter um encontro com Jesus, os discípulos começaram a repreender. Talvez tinha essa mentalidade, não, criança não precisa de Jesus agora, quando eles crescerem, eles vão ter um encontro com Jesus. Talvez tinha esse pensamento. Aí tipo assim, não incomoda o mestre tá curando, o mestre tá libertando. E Jesus é uma das poucas vezes que fala que Jesus ficou indignado. São poucas vezes você vê que Jesus ficou indignado. E uma delas é quando tentaram proibir as crianças de terem um encontro com Jesus. Então, se as crianças não precisassem ter um encontro com Jesus, entender quem ele é, entender que ele pode salvar elas, Jesus vai falar, não, deixa as crianças aí, outro dia eu falo com elas. Não, Jesus falou, não, traz aqui. Traz elas para mim, que eu preciso conversar com elas, eu vou abençoar elas e vou explicar. Então eu acredito que esse é o nosso papel, porque as crianças precisam ter um encontro com Jesus. E esse é o nosso papel, de ter um encontro, levar as crianças a ter um encontro com Jesus. Dentro da parte de você trabalhar na evangelização infantil, existe uma janela, não é uma janela de colocar na parede, mas uma janela de idade, que é chamada janela 414, que diz que as crianças, as pessoas têm o seu encontro com Jesus entre 4 a 15 anos. E a probabilidade delas aceitarem o evangelho nessa faixa etária é bem maior do que alguém que tem 30, 40, 50 anos. Então é uma janela. E eu achei legal, eu trouxe alguns dados aqui, ó. O desafio missionário para alcançar os que têm a idade inferior a 15 anos é imenso. Olha só no Brasil, trata de 58% da população. Só a população total, 58% da população mundial tem menos de 15 anos. E só no Brasil são 60 milhões de crianças. Só no Brasil, 60 milhões inferior a 15 anos. Então, olha o tamanho dessa janela missionária que tem. E Jesus continua falando, deixa elas em a mim que eu quero ter um encontro com elas. Então, esse é o nosso papel, levar as crianças para ter um encontro com Jesus. Legal dessa proximidade que vocês têm um ministério infantil e a gente vê como na primeira vez que vocês tiveram acesso com eles já chamaram vocês de tia Bombom e tio Mário. Então, é um ministério de muita abertura, né? Um campo muito aberto para ser trabalhado. A aceitação é muito grande também, sabe? Infelizmente, em Minas, eu sofri um pouco. Por quê? No Paraná, as escolas são bem mais abertas do que em Minas Gerais. Então, eu passava, por exemplo, 3 meses fora de casa só fazendo apresentação em escolas. Tipo assim, às vezes um pastor, tem como você ir lá fazer uma apresentação para as minhas crianças? Vamos lá na escola. Eu falei, pastor, não tem agenda pelos próximos 3 meses. Então lá as escolas são muito abertas. Só que aqui em Minas eu senti um pouquinho mais fechado. Talvez seja porque alguém foi lá e falou que não devia, foi religioso demais. Até porque você entende, quando você vai fazer um trabalho social, você precisa levar valores. E a vida de Jesus, ela tem muitos valores que pode ser aplicado por dia a dia, de qualquer família, de qualquer pessoa. E eu penso que essa porta acabou sendo fechada por algumas pessoas que não soube disso. Foi muito religioso. Tá amarrado, tá repreendido, deixa eu tacar um óleo de unção aqui. Mas, não é esse local, sabe? Então, eu costumo dizer que a escola, ela é um campo gigantesco também para você alcançar essas crianças inferiores a 15 anos. Por quê? Tem crianças que eu e a Sara conhecemos nas escolas, que entendeu que são pecadoras, choraram e se arrependeram, oraram aceitando Jesus, só que até hoje nunca pisou numa igreja. Por quê? Talvez o pai é espírita, talvez a mãe é católica, talvez não frequenta nenhuma igreja, mas nós levamos Jesus para essas crianças. A semente foi plantada. Então o que acontece? O tio Mário e a tia Bombom, por ser palhaços, levar valores, ter arte circense, tem uma aceitação muito grande. Às vezes fica meio parecendo, não, mas eu vim aqui falar de religião, falar de igreja. Fala, não, a gente não vai falar lá de igreja. Não vai falar da igreja batista, da quadrangular, da católica. Não, a gente vem aqui falar de Jesus e nós vamos fazer uma apresentação pautada em valores. E a gente, de forma estratégica, a gente vai falar sobre obedecer os pais, obedecer os professores, não brigar. A gente bullying, faz tudo de uma forma lúdica e divertida. Aí quando, tipo assim, raras vezes aconteceu de falar assim, não quero saber mais dessa apresentação aqui. Mesmo com medo, hoje ainda aceita as apresentações. Por quê? Porque vê que não é algo religioso, é algo que leva a Jesus. Então, uma dica é, se você tem um claustro, você tem um negócio, estude. Estude o circense, estude o palhaço, porque você vai ter muitas portas abertas, escolas, apresentações e praça, e você, dessa forma lúdica, você vai estar alcançando as crianças para Jesus. Bem, é uma estratégia, né?
Então, às vezes, as maiores barreiras são até os pais, né? São os próprios Sempre pais. na escola tem essa dificuldade, tá acontecendo isso, eles estão maltratando um ao outro e tal. E aí foi quando a gente chegou e falou assim, a gente faz apresentação sobre valores, sobre bullying, sobre respeito, e aí eles aprendem de uma forma divertida, né? E acaba que eles realmente, na apresentação, eles ficam assim, ó. E quando o professor tá em sala de aula, né, dando sermão, eles não vão prestar tanta atenção ou vão entrar pro ouvido e sair pelo outro, né? E quando a gente usa a palhaçaria, a arte circense, eles ficam assim... E é incrível, gente, é incrível quanto que eles prestam atenção. E aí a gente já consegue ensinar o que é bom pra eles. E no final, quando tem abertura, que no caso na nossa escola a gente tem abertura, a gente fala sobre Jesus, né? Uma coisa que você estava falando que eu achei legal, a questão da criança entender que ela é pecadora, né? Você falou assim que antigamente parecia que as crianças não tinham pecado, ou pelo menos diziam isso. Eu costumo dizer que existe uma idade da consciência. Como assim? Quando a criança ela sabe que pecou, que ela tá errada, que ela não deveria ter feito aquilo. Então, alguns teólogos defendem essa teoria de que até chegar nessa idade da consciência, se morrer antes disso, está salvo. Alguns pensam assim. E outros pensam que não, que toda criança ela precisa já se arrepender e aceitar Jesus. Aí o que acontece? É muito difícil dizer isso, o tempo da consciência. Uma criança chega no tempo da consciência com 12. Com 10, com 11. Não tem como, sabe por quê? Porque às vezes você conversa com uma criança de 6 anos que tem mais consciência do que é certo e do que é errado do que um que tem 12, que tem 13. Então essa idade da consciência para cada pessoa chega diferente para cada criança. Até porque depende de como essa criança ela é criada e ela é estimulada. Então o que acontece? Esse tempo da consciência chega mais cedo para algumas pessoas. Por isso a importância de você desde pequeno já falar de Jesus, mostrar o caminho da salvação para elas. Eu me recordo de uma tarde evangelística com criança que estava no Mato Grosso do Sul, e no final eu fui orar pelas crianças, aqueles que sentiam que tinham pecado, que se arrepender e aceitar Jesus. Eu me recordo que acho que tinha uns 4, 5 anos, mas bem pequenininha, mas chorando, assim, escorrendo lágrima. E eu falei assim, que foi, meu? O que tá acontecendo, meu tio? Eu sou pecadora. Aí eu queria rir e chorar ao mesmo tempo. Eu falei, por quê? Porque eu desobedeci a mãe. A mãe falou pra eu não mexer naquele negócio e eu mexi, tio. Será que Jesus me perdoa? Eu falei, não, Jesus te perdoa, sim. Aí a gente orou com ela se arrependeu, pediu perdão pra Jesus. Então, essa idade da consciência chega pra cada uma idade diferente. Por isso a importância da gente falar sobre Jesus pra todas as faixas etárias. Até porque o evangelho é para todos, não é para uma faixa etária, não é para pobre, não é para rico, não é para criança, não é para adolescente, não é para jovem, é para todos, é para todas as faixas etárias. O evangelho de Jesus tem o poder de alcançar todas as faixas etárias. Isso mesmo. Dentro desse ainda contexto de missão, qual é a expectativa de vocês agora com a Joana vindo a caminho? Nossa. Quais são os planos que vocês estão fazendo? Como vocês acham que vai ser? Cara, a gente tá até conversando sobre isso ontem, a gente tava pensando em algumas coisas a respeito do podcast de hoje. E algum tempo atrás, o meu maior desafio, eu pensava assim, cara, como é que eu vou ter um filho? Não tenho uma renda, não tenho um trabalho, ganho ofertas da igreja. Hoje essa realidade é diferente, hoje eu tenho uma profissão, tenho uma empresa e tal. Então hoje, essa não é mais a minha preocupação financeira em criar um filho. Mas eu penso mais em educar e ensinar. Então essa é a minha preocupação. Tem um provérbio 26:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente estava conversando sobre a diferença do no caminho e o caminho. Porque o caminho, qual é o caminho? O caminho é, se você tomar essa água, você vai ficar hidratado. Mas eu tô tomando Coca-Cola. Então, eu estou ensinando o caminho, mas não estou no caminho. Então, esse é o papel do pai e daquele que discipula a criança para Jesus. Então, esse é o nosso maior desafio como os pais da Joana, é ensinar ela no caminho. E eu penso que tudo que nós vivemos com as crianças foi especial, foi maravilhoso, mas o maior desafio agora vai ser discipular essa pequena. É ensinar ela
Tipo assim, eu já vou dizer desde agora, ela pode ser o que ela quiser. Ela não precisa ser designer como o pai, ela não precisa ser professora igual a mãe. Ela vai poder escolher, mas que a gente vai influenciar, vai. Mas ela por livre, espontânea pressão, Mas, tipo assim, esse vai ser o nosso maior desafio. Discipular ela e ensinar. Em relação à missão, nada vai mudar. Por que que não vai mudar? Porque ela não é um empecilho da gente alcançar novas crianças. Ela vai ser alguém que vai nos ajudar a alcançar mais crianças. Talvez aonde eu e a Sara não conseguimos chegar, ela vai chegar. Então não tem empecilho nenhum. Talvez ali no começo não vai poder sair, porque tem toda aquela questão de saúde e tal, mas nem que a gente eu coloque ela aqui amarrada dentro do bolso, amarro nas costas, e ela vai nos ajudar na missão. Então eu acredito que em todos os projetos ela vai nos ajudar. Algo que eu gosto muito quando eu tô criando uma apresentação, a Sara é a prova disso. Sempre que eu faço uma brincadeira, às vezes o adulto ele fala assim, nossa, que coisa idiota. Ou às vezes racha de rir. Aí tem uns adultos que é igual criança também, né? Aí o que acontece? Da onde que eu tiro os insights das apresentações? Das crianças que eu vejo na igreja, das crianças que eu vejo na rua, na escola. E a Sara falou uma frase, a Joana vai te dar tanta apresentação, por causa que tipo, eu vou escrever um filme com ela, só de palhaçaria. Então ela vai nos ajudar muito. E da onde que eu tirei isso? Como que eu tenho essa plena certeza? Nós temos um casal de missionários, amigos nossos, né? Sim. O Emerson e a Laiane, que tem o palhaço fofinho, e a tia Lala. E eles têm um filho e a vida deles continua igual. Missão, viaja, coloca a criança do carro e vai pra rua. E eles sempre falaram isso pra gente, sabe? Luan, vocês precisam ter um filho, mas tem uma coisa em mente. O filho não pode parar a missão. O filho não pode parar a missão. Ele vai te ajudar. E sabe assim, o missionário, às vezes, ele tem o sonho, eu vou fazer missão, eu vou viajar, eu vou para outro país, eu vou para outro estado. E realmente, gente, isso faz parte da missão, mas não é o todo da missão. E o que acontece? Quando eu casei, antes de casar, eu viajava demais. Toda semana eu estava em uma cidade diferente. Só que, de repente, o Senhor me trouxe para um lugar local. E eu falei assim, Deus, eu tô me sentindo preso, eu gosto de viajar, de fazer missão. E o Senhor falou assim, mas eu preciso te ensinar a discipular. Eu preciso te ensinar a cuidar. Eu preciso te ensinar a deixar um legado. Porque é legal demais você vir aqui fazer uma apresentação, mas amanhã eu vou para o Olímpio Noronha. Quem vai ficar é vocês. Então, eu não tinha tido essa experiência ainda de pastorear, sabe? De cuidar dessas crianças. E é o que nós estamos vivendo lá, né? Sim. Cara, os projetos estão fluindo. Vocês tiveram lá, viu? Tanto de junior que tá lá com a gente. Por quê? A missão também é discipular, é implantar igrejas, é cuidar da nova geração. Então eu aprendi isso nesse tempo local. E eu acredito que agora com a Joana vai ser mais ainda, porque nós vamos ensinar ela desde pequeno que ela pode ir, ela tem que ir, mas ela também tem que ficar, ela tem que discipular, ela tem que servir na igreja local. E um conselho que eu dou para todo missionário que tá na igreja local ou que faz parte de uma base de missões primeiro de tudo, cara, você precisa servir a sua igreja local. Luan, mas eu faço parte de uma base de missões. Sirva a sua base de missões. Porque eu desconfio de missionário, seja com criança, com jovem, que vai pra China, que vai pro Japão, que vai pra Europa, vai pra qualquer lugar. Mas quando você pergunta pro pastor local dela assim, o que ele fez? Nada. Isso é muito difícil. Porque esse missionário, quando vai pro campo, ele só quer tirar foto, selfie e postar no Instagram. Mas daqui a uns dias ele vai desistir. Então, como não desistir da missão? Como não desistir dos projetos missionários? É entender que a nossa missão é maior. A missão de levar Jesus é maior do que qualquer coisa. E nós vamos passar isso para a Joana. E nós não vamos sacrificar família, amigos, empresa por isso. Por quê? Porque nós entendemos que isso nos potencializa, aumenta o nosso alcance. Porque a missão precisa de família, a missão precisa de amigo, a missão precisa de dinheiro. E como diz o Paulo Coelho, e de muito dinheiro a missão precisa. Porque não. E se você quer trabalhar com as crianças, coloca dinheiro em dobro. É verdade. Legal, perfeito, gente. Que lindo ver que isso é uma bênção pra vocês, sabe? E eu tenho visto tantas
Deus voltando as pessoas para o coração delas para o casamento, para os filhos, sabe? E enxergar de novo que isso é uma bênção. Eu tenho visto isso acontecer demais, isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E a última pergunta aqui que a gente tem para vocês. Para quem está começando hoje, tem esse chamado de missão com as crianças, quais são os conselhos que vocês têm, as dicas que vocês aprenderam na marra, que vocês podem dar de conselho? Pode falar primeiro? Pode ficar à vontade. Como assim, pedagoga, né? Que agora eu levo para esse lado. Digo para estudar. Porque, assim, nós cristãos, nós estudamos muito a Bíblia, livros evangélicos, livros cristãos, mas às vezes a gente esquece, né, de estudar outras coisas. Profissional, né? Profissionalmente falando. E criança, a gente precisa muito entender isso. Porque cada criança se desenvolve de uma forma, cada idade aprende de uma forma. E quando a gente aprende isso, a gente procura saber mais sobre isso, é mais fácil lidar com criança. Que nem crianças pequenas, a gente viu essa necessidade lá na igreja. Crianças abaixo de 8 anos, elas gostam mais de coisa infantilizada, né? Uma brincadeira, dançar, lúdico, brincar, muito lúdico. E já os juniores acima de 8 anos, 9 anos, já dá pra gente ensinar a palavra. Eles querem se sentir que faz parte de uma comunidade, né? Oi? Eles querem sentir que fazem parte de uma comunidade. Eles não querem só uma apresentação divertida. Eles querem fazer parte daquilo. E aí foi tanto que a gente dividiu as crianças e os juniores. A gente tem o culto das crianças no domingo e quinta-feira a gente faz o culto para os juniores. Que aí a gente não fala, que pecado é só desobedecer a mãe, é só bater no irmão. Não, a gente vai lá a fundo na palavra. De pecado mesmo, roubar, não sei o que lá, eu não vou falar aqui que eu não sei quantas crianças vão assistir, né? Mas, então a gente precisa saber disso, sabe? Da importância de como a criança vai aprender. A criança aprende mais gesticulando, quando ela gesticula com a gente, quando ela canta com a gente, quando ela nos ouve. Fazendo tudo isso, ela vai aprender muito mais do que ela só te ouvindo. Do que você aqui falando comigo, ela não vai aprender tanto. Agora, se você estiver mostrando um cartaz, um desenho, você tá falando da história de Davi, e aí você mostra Davi lá, ela vai aprender muito mais. Então, quando a gente estuda, a gente sabe como falar Jesus, apresentar Jesus para essas crianças. E agora, de uns tempos pra cá, tem aparecido muitas crianças autistas, né? Crianças com deficiência. E aí é muito importante a igreja aprender sobre isso. Nós, como missionários, a gente chega na rua. Já aconteceu isso comigo. Quando eu tava no CTM, a gente foi evangelizar. E eu fui evangelizar 2 crianças autistas. E eu não tinha estudo ainda. E aí eu cheguei pra ela e eu tinha uma mania de falar assim, e aí, bate aqui. E a criança não quis bater. Porque eles não gostam de toque. E aí eu fiquei assim, e aí com jeitinho eu fui ganhando aquela criança. E aí até eles chamam Cauã e Kainan. Até hoje eu lembro. Porque foi uma das crianças que marcaram assim a minha vida. Porque peguei o número da mãe deles, até hoje a gente conversa. Porque, assim, foi um dia marcante na minha vida e na vida deles. Porque eles não saíam de casa, eles estavam saindo pra cortar o cabelo. Só isso que eles faziam. E aí eles foram até na igreja. Assistiram um pouco da TEC. A gente brincou um pouco com eles e conseguimos falar de Jesus pra eles. E foi, assim, emocionante. Então, pode acontecer isso com qualquer um. Tanto que você pode bater numa casa e encontrar um surdo. E aí, o que você vai fazer? Você não sabe nem falar um oi para um surdo. Você não só fala tudo bem? E aí? Jesus te ama. Vou ensinar como falar Jesus te ama aqui para você saber. Que é pelo menos o mínimo, né? É o mínimo que a gente precisa saber. É assim. Jesus ama você. Entendeu? Que é o mínimo que a gente precisa saber pra gente saber evangelizar, né? Um surdo. Então, isso é muito importante agora na igreja. Não só os missionários, como também todos da igreja. Que você não vai falar assim,
eu não vou te receber aqui na minha igreja porque a gente não conhece. Não só aprender o que você tem que falar, mas conhecer os ouvintes. São vários tipos de ouvintes, né? Tem ouvinte autista, tem ouvinte deficiência intelectual. Então, não só saber o que você vai falar, mas como o outro vai ouvir aquilo. Exatamente. Né? Muito bom. E eles precisam receber. Sim. E quando você encontrar alguém assim, o que você vai fazer? Então a gente precisa estudar sobre isso. Perfeito. Algo interessante você estava falando a respeito da criança, né, e do junior, que só não fala que desobedeceu o pai e a mãe. Eu quero dar um exemplo para vocês, a diferença disso, da criança pro junior. Nós temos o Juniec lá, né, que é o culto para os nossos juniores, e tem uma caixa. Eu tenho uma caixa do Juniec, onde cada um pode colocar uma pergunta anônima. Qualquer dúvida, algo que eles têm, eles colocam essa pergunta. E todo começo do Juniec eu vou lá e pego a pergunta e respondo para ele à luz da Bíblia. Então eu pego uma pergunta hoje para responder no próximo Juniec. Aí o que acontece? Olha as perguntas. Posso ir na congada? Posso ir no carnaval? Posso dançar funk? Posso namorar? Aí o que acontece? Aí às vezes quando a gente vai ministrar para um junior, para criança, é porque pecado é desobedecer o pai, é desobedecer a mamãe, é empurrar o amiguinho. Quando na verdade a dúvida dele, eu posso beijar na boca? Ou eu posso namorar? Eu posso ir na festa e dançar funk até o chão? Essas são as dúvidas dos juniores, entendeu? E tipo assim, Luan, da onde você tirou isso? Você tá doido? Não, foram eles que perguntaram pra nós. Aí eu pego aquela pergunta e eu vou à luz da palavra. Falo, a Bíblia diz isso, aquilo e tal. Então é uma conversa mais séria. Claro que às vezes eu faço uma brincadeira pra deixar uma pergunta tão pesada, mas divertida, né? E dica, né, que nem tá falando a respeito de quem tá começando agora. Eu acho que uma das dicas que eu acho muito interessante e me deram essa dica é: olhe as crianças. Vê as crianças. É importante demais ser isso. Inclusive, eu tô fazendo faculdade, a Sara já terminou, tá fazendo uma segunda licenciatura, porque nós entendemos essa necessidade do lado profissional. Até pra gente entrar em outro país, entrar em alguns lugares que sem uma profissão a gente não consegue entrar. Então, olhe as crianças, por quê? Às vezes a gente vai fazer perguntas e vai responder perguntas que nenhuma das crianças está perguntando. Então não faz sentido se elaborar toda uma tese ou todo um TCC do que por que não pode isso, por que não pode aquilo. E ninguém tá perguntando isso. O Douglas do Jesus Corp uma vez diz assim que a gente precisa conhecer o público que a gente está ministrando, que nós estamos pregando. Não é mensagem encomendada, não. É necessidade do povo, é aquilo que eles estão precisando ouvir de Jesus. O que Jesus pensa sobre isso. Diz que um jovem pregador foi pregar na igreja e foi o título da mensagem Os 10 perigos da internet. Só que era uma igreja no interior e só tinha senhor de terceira idade e ninguém usava a internet. Então, a mensagem não atingiu o público. Então, repare, olhe as crianças, como elas estão brincando, o que elas estão falando, o que elas estão cochichando uma pra outra. Porque ali você vai ter insights e você vai entender o que você precisa ministrar para aqueles pequenos. Então, a primeira dica é, você precisa olhar as crianças, ver o que elas estão falando, o que elas estão vestindo. E, pelo amor de Jesus, assistam o que as crianças estão assistindo hoje. Porque às vezes você vai pregar algo e, por exemplo, você pode pregar assim, não, Deus criou homem e mulher. Não, mas eu aprendi diferente com o desenho e tal. Mas e daí? Você não sabe como combater isso. Porque você não tá estudando, você não tá vendo, tá vendo o que as crianças estão falando. Então o que acontece? Hoje, com ideologia de gênero, com tantas outras coisas, a gente precisa, estudar sobre isso, entender pelo menos o básico para conversar com as crianças. Não, as pessoas podem falar isso e acreditar nisso, mas nós, como cristãos, acreditamos na palavra de Jesus. A Bíblia diz que é assim, 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 assim. Eu me recordo de um junior na vida que chegou, eu não acho justo, porque eu não sei o que, não, eu não concordo. Aí eu peguei e falei pra ele assim, aí ele não achou justo que alguém tinha errado, a gente tinha perdoado essa pessoa e tinha colocado de volta pra nos ajudar. Eu não acho justo. Aí eu falei assim, cara, a Bíblia diz que a gente precisa perdoar. Sabe quem falou isso? Eu falei, não sei quem foi. Um cara que você gosta bastante dele. Quem? Jesus. Você gosta de Jesus? Eu gosto. Então Jesus diz que a gente tem que perdoar o próximo. E aí, é justo ou não é justo? Aí ele, é justo, tio. Então a gente precisa conhecer a Bíblia, o Evangelho, entender o que eles estão falando, para que a gente possa falar de forma assertiva com eles. Então estude a carreira profissional, analise as crianças, veja o que elas estão vendo, ouvindo, falando, para que a gente possa ser mais assertivo na mensagem para elas.
Na escola a gente fala isso também, né? Conhecer o contexto e fazer aquilo dentro do contexto. Porque tem criança, tem coisa que a gente fala com eles, até em questão de matéria mesmo, enfim, que eles nunca ouviram falar, então não faz sentido pra eles. É a mesma coisa, né? Falou que o jovem foi pregar pros idosos, falando de internet, mas eles nem tinham. Então não O alemão, o WhatsApp, ainda nem o WhatsApp aqui. Exatamente, até na profissão isso. A gente conversa disso na escola, né? Fala do contexto. É isso aí. Muito bom. E vamos dar umas dicas de livros? Pode dar? E para você que está começando, se a sua igreja ou se você conhece algum curso que vai te ajudar a aprender mais sobre criança, sobre teologia, sobre missiologia, é muito importante que todo professor ou evangelista ele tenha no mínimo teologia ou missiologia. Luan, eu não tenho condições de ter isso, então leia a Bíblia, pelo amor de Jesus, que já resolve todo o seu problema, enquanto você não tem condições de fazer teologia e missiologia. Então, primeiro de tudo, a gente sempre brinca, a primeira coisa, tenha certeza da sua salvação. Porque se você for querer entrar na missão, for evangelizar alguns lugares e você não ter certeza da sua salvação, você pode acabar se perdendo. Nós já deparamos com várias histórias de pessoas que foram evangelizar em algum contexto e acabou cedendo ao contexto por não ter certeza da salvação. Então tenha certeza da sua salvação, estude a Bíblia, teologia, se possível missiologia, e faça um curso específico para criança. Tem um que eu gosto muito, que é interdenominacional, que é da APEC. A APEC, ela tem vários cursos para você entender a missão, o culto infantil, e é muito bom. E alguns livros que eu quero indicar para vocês, o primeiro é Por que Evangelizar Crianças? Esse livro é um livro da APEC, ele vai te dar toda a base bíblica do porquê você precisa evangelizar as crianças. E outro que eu gosto muito do que esse cara escreveu, conhecido como o príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon, que o nome é Pescadores de Crianças. Quando você começa a ler muito conteúdo sobre criança, você vai ver algumas citações de Charles Spurgeon, porque ele teve a maior escola bíblica de criança da sua época. Então ele tem muita coisa para nos ensinar. E é um livro de R$20, então é muito barato. O outro é um que está fazendo um sucesso bem grande, que é o Lucas Hayashi, eu só esqueci o nome da esposa dele. Jaqueline Hayashi, que é Criança com C. É um excelente livro também. E o outro que é O Ataque dos Inimigos às Crianças. É um livro também que vai falar sobre a questão de abuso, a questão de espiritualidade, de possessão infantil, de ataque do inimigo às crianças. Então é um livro excelente também, é um livro da APEC. Até porque também o inimigo quer já destruir bem no começo, né? Bem na base. Bem na base. Você vê exemplos no Velho e no Novo Testamento. Velho, Moisés tentou acabar com a vida de Moisés. No Novo, Jesus tentou acabar quando ele ainda era uma criança. E o último livro, dica é Bases Bíblicas para Evangelizar Crianças. Tem mais um também que eu não posso esquecer. É um pouco antigo esse livro, mas tem muita coisa legal. Excelência no trato com as crianças. Esse é bem pedagógico, mas é um livro excelente também. E já fazendo merchan, eu tenho um Instagram, chama Designer da Missão. A minha profissão hoje, eu sou designer gráfico, especializado em conteúdo para a igreja. E eu tenho uma parceria com a editora Plenitude. E se você for lá hoje, quase todos esses livros tem lá e outros. E se você colocar o cupom Designer da Missão, tudo maiúsculo, você vai ganhar aí um desconto muito especial para você levar esses livros. Muito bom. E o frete é muito bom, viu? Baratíssimo. Baratíssimo. Glória a Deus, gente. Obrigada por esse presente, hein? Foi um prazer receber vocês aqui. Quanta coisa, né? É um universo inteiro, né? Essa missão com as crianças. A gente acha que é só colocar uma fantasia, comprar umas balinhas, mas, meu Deus, é muito mais profundo. E Deus ama, né? Tem um coração de Deus. Gente, a gente espera vocês, então, no próximo... Pode Doce!